E aí, meus manos de boa? Estamos começando mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre um desejo, né, do ser humano, que é o desejo de ser admirado. Basicamente, esse desejo, né, de ser importante, de ter poder, de ser admirado, ele é uma característica que nos diferencia de outros animais, né, de outros seres, e ele é intrínseco ao ser humano. Basicamente, a gente tem uma necessidade interna muito forte de pertencer, de ser aceito socialmente, e esse desejo nos motiva a buscar um certo status, um certo reconhecimento nos grupos que a gente pertence. E isso acaba reforçando a nossa confiança, a nossa autoestima, a nossa percepção de valor sobre nós mesmos, né? A nossa autopercepção de valor. E além de que ser admirado cria conexões e dá também uma capacidade maior de influenciar e de liderar o próprio grupo que nos valida. E quando a gente vê evolutivamente, quando a gente vê a história do ser humano, esse desejo de ser julgado como importante ou ser admirado, ele é crucial para a nossa sobrevivência e sucesso, né, social. Ou seja, o desejo de ser admirado, ele é um desejo muito forte, interno, intrínseco aos seres humanos, que nos impulsiona a desenvolver e nos conectar com outros seres, né, e outros grupos. Se vocês ouvirem algum ruído no fundo desse vídeo, é porque eu estou em um local um pouco mais aberto, então se tiver algum transporte, algum som, simplesmente ignore e foque na mensagem. Ao longo desse vídeo eu vou falar alguns pontos que fortalecem, né, que fazem com que esse desejo de ser importante fique cada vez mais forte no ser humano e que justifica, né, essa adaptação que a gente teve. O primeiro ponto que eu vejo que fortaleceu muito essa necessidade é a questão da validação social. Geralmente as pessoas buscam, né, uma admiração dos seus parceiros, sejam amigos, sejam família, seja, enfim, qualquer grupo, né, do trabalho. A gente busca essa admiração para justamente nos autovalidar ou validar nossas escolhas ou os nossos comportamentos. E essa validação, né, reforça a nossa autoestima e o sentimento de valor pessoal. Ou seja, quando a gente tem acesso a uma validação, quando a gente tem acesso a um elogio, quando a gente tem acesso a alguém que nos considera importante, a gente acaba, né, sentindo essa validação, e essa validação serve como um reforçador positivo para alguns comportamentos que você já vem tendo ou que você planeja ter. Ou seja, por conta desse desejo de ser importante, a gente acaba traçando metas, traçando caminhos, traçando comportamentos, às vezes até com relação a trabalho, com relação à aparência, que vão ali no sentido de ser mais validado, no sentido de ser mais admirado. Outro ponto também que fez a gente gostar, né, fez a gente querer ser importante para o nosso grupo é a questão do pertencimento e da aceitação. Basicamente, quando você é admirado, esse fator ele está ligado, na maioria das vezes, né, a uma necessidade de pertencimento, porque não é você que se autoadmira e você que se autovalida. Basicamente, para a gente ser admirado ou validado, você precisa estar em um grupo. Então, se você não tem um grupo, você não vai pertencer a nenhum grupo, né? Não vai ter aceitação de ninguém, porque basicamente a gente não considera muito a nossa opinião, a não ser que a nossa opinião já seja validada por outras pessoas. Ou seja, se você não tem pessoas para validar a sua opinião, você vai sempre se sentir indeciso ou vai ter um pé atrás ali com aquela opinião. Já quando você é muito validado por um grupo, ou então por amigos ou por familiares, você acaba sentindo, né, que aquele caminho que você está trilhando é o caminho certo. Então, a admiração dos outros ajuda a gente a garantir, né, que a gente se sinta aceito em um grupo social. Ou seja,
quando você pertence a um grupo e quando você é aceito por um grupo, é como se você tivesse mais admiração, é como se você tivesse mais valor, é como se você fosse mais importante do que pessoas que não pertencem a grupos e pessoas que não recebem esse tipo de validação ou aceitação. E como a gente é seres que vivem em grupo, o terceiro ponto que eu venho falar para vocês é a questão do status social, né? E também o reconhecimento. Basicamente, né, essa admiração, esse sentimento de ser importante, ele, a maioria das vezes, vai te dar um status social e um reconhecimento. Então, a maioria das pessoas, elas desejam muitas vezes serem vistas como talentosas, como especiais, como o melhor daquela área, para obter, né, esse respeito, esse reconhecimento e esse status social. Mais uma vez, para que a gente se sinta validado, para que a gente se sinta com um valor social alto, a gente necessita de outras pessoas. Por isso a questão do status social. Quanto mais elevado é o seu status, melhor você é em algum certo tipo de comportamento ou habilidade. Então, quando você é reconhecido, quando você é reconhecido como alguém talentoso, como alguém especial, como alguém que merece o respeito de um grupo, naturalmente é atribuído um status a você de mais importante, ou um status, né, de líder, um status de ser o melhor no que faz. E como a gente vive em grupo, geralmente o melhor é o líder do grupo, ou então o melhor nunca vai ficar sozinho, porque basicamente o que a gente considera como socialmente valioso são habilidades que nos ajudam a sobreviver. Então, hoje em dia, pessoas que têm uma influência muito grande em rede social, muito dificilmente essas pessoas vão ser totalmente apagadas, a não ser que a pessoa não tenha, né, realmente esse senso de ser talentoso ou de ser especial para outras pessoas. Mas se a pessoa tem um poder social grande, ela é reconhecida como especial, como talentosa, naturalmente ela vai sempre, quase que 100%, né, das vezes, ter um poder, ter características que vão facilitar ela a sobreviver bem e fazer muito dinheiro e ter melhores relacionamentos. Outro ponto que é bem interessante sobre esse desejo de se sentir importante é que, naturalmente, isso gera uma motivação para que a gente continue se desenvolvendo. Até porque o desejo, né, de ser admirado, ele acaba motivando tanto a gente mesmo como as pessoas a se esforçarem mais. A gente, por querer ser melhor, por querer ser mais importante, por querer ser especial, a gente investe cada vez mais em nós mesmos. Então, se você, sei lá, é considerado como inteligente, naturalmente, né, com muita facilidade, você vai tender a ter um comportamento de ler mais conteúdo, de ter acesso a mais conteúdo, para que você seja mais elogiado como inteligente. Ou seja, esse desejo, né, essa gratificação de se sentir importante, acaba gerando uma motivação para o nosso autodesenvolvimento e faz a gente buscar, né, mais habilidades, alcançar objetivos tanto pessoais, profissionais e sociais. Sem contar que quanto mais status social você tem, quanto mais resultados você tem, quanto mais você alcança os seus objetivos, maior é o impacto e a influência que você tem. Então, geralmente, tem uma associação muito grande entre a capacidade de influenciar os outros e o seu status, né? O seu nível de resultados, a sua habilidade de alcançar o objetivo. E isso faz com que as pessoas, né, que te admiram, elas tenham uma maior facilidade de te obedecer, de acreditar em você, porque para gerar uma admiração é necessário que a pessoa veja valor em você. Então, as pessoas admiradas, ela tem sim um maior poder de persuasão, eles têm sim um maior poder de liderar, de inspirar tanto mudanças em pessoas quanto em ambientes. Então, se uma pessoa tem uma habilidade muito grande em algo e ela também tem muitos resultados nisso, ela pode muito mais facilmente mudar o ambiente através do que ela fala.
porque os resultados e as habilidades dela falam por ela. Então ela não precisa justificar muitas das vezes por que ela está falando aquela mudança. Ela só precisa falar que precisa ter aquela mudança e os próprios resultados e as próprias habilidades dela vão falar por ela. Outro ponto também que está totalmente ligado, né, a esse comportamento, a esse nosso desejo, são as conexões emocionais. Basicamente, a admiração, ela cria conexões emocionais profundas e quando a gente é admirado, né, a gente sente uma ligação muito mais forte com quem nos admira. E isso acaba fortalecendo os relacionamentos. Ou seja, um cara que percebe que tem toda uma comunidade apoiando ele, ele sente sim uma conexão muito mais forte com essas pessoas e essas pessoas que são lideradas por ele também vão criar uma conexão forte, como se fosse meio que uma família, né? Um grupo que tem muitos valores em comuns, que tem muitos objetivos em comum, eles vão se conectar cada vez mais com o passar do tempo. Então, quanto mais tempo eles passam junto, quanto mais momentos eles vivem, né? Quanto mais ideias eles trocam, maior essa conexão que é gerada. E, naturalmente, né, com o desenvolvimento da nossa raça humana, a gente percebeu que quanto maior a conexão entre os seres do grupo, quanto maior a conexão entre as pessoas do grupo, mais aquele grupo tende a sobreviver e passar a sua cultura para frente. E o último ponto que eu acho interessante de falar aqui é que ser admirado, ele aumenta e muito na sua confiança e na sua autoestima. Ou seja, quando você percebe que algumas pessoas te admiram, te acham importante, que você é importante para algumas pessoas, isso aumenta a confiança e a autoestima dessa pessoa. Então, quando você percebe que outras pessoas consideram você como valioso ou como digno de admiração, isso reforça nossa percepção de valor próprio e nos impulsiona, né? Acaba nos encorajando a enfrentar novos desafios ou a ter posturas específicas. Ou seja, se você é visto como alguém que treina bem, né? Sei lá, malha bem, você acaba que quando está no momento de malhar, você investe mais energia, investe mais atenção para fazer aquele exercício, para fazer aquele comportamento. E isso, né, é resultado sim de uma admiração, de uma perspectiva que as pessoas têm com relação a você. Ou seja, quando falam seu nome, já lembra logo de alguma performance em alguma área, e quando você está naquela área, você quer ter aquela performance alta para justamente continuar aumentando essa sensação de valor que você tem. Então, esses pontos que eu escolhi, né, esses 6 pontos, eles destacam, eles deixam bem óbvio como é complexo e como é profundo esse desejo do ser humano de ser admirado. E isso, né, esse desejo de ser admirado, tanto o desejo de ser admirado quanto você ser realmente admirado por um grupo, isso influencia tanto comportamentos, quanto escolhas, quanto relacionamentos em diversas áreas. Ou seja, quando você percebe que você é admirado, você não vai agir mais da mesma forma como você agia antes. Quando você deseja ser admirado, você não vai mais agir da mesma forma como você agia antes. Ou seja, você vai mudar por conta desse desejo, ou você vai mudar por conta que uma comunidade, por conta que um grupo deseja que você mude, e essa vontade de ser reconhecido, essa vontade de pertencer ao grupo, faz com que você se motive a fazer mudanças no seu dia a dia, em algumas áreas da sua vida. Chegamos ao final de mais um vídeo, e se você ficou até aqui, deixa o like, deixa o comentário, né? Ativa aí o sininho, se inscreve se não for inscrito e comenta aí alguma coisa que eu esqueci de falar ou então alguma coisa que você achou interessante. Vai aí na descrição, dá uma olhada aí nos links, que tem uns links ótimos aí para você. E é isso, se você gostou, até o próximo vídeo e é nóis.